A filosofia de Leonardo da Vinci. Imagine isto: uma oficina mal iluminada. Sombras se estendem sobre o piso de madeira, gasto e polido pelo tempo. No centro do cômodo, uma figura solitária está diante de uma tela. Sem servos, sem música, sem distrações. Apenas o som de um pedaço de carvão deslizando sobre o pergaminho. Seu nome é Leonardo da Vinci, o homem que lembramos pela Mona Lisa, pela Última Ceia e pelos projetos de máquinas séculos à frente de seu tempo. Não era movido pelo caos nem pelo acúmulo de tarefas. Ele era movido pela clareza. E a clareza nasce do silêncio. É fácil pensar em Leonardo como um gênio que surge apenas uma vez a cada geração. Um homem tão talentoso que sua genialidade não podia ser contida por um único campo. Pintor, inventor, anatomista, engenheiro, filósofo, polímata. Mas e se a sua genialidade não viesse de fazer mais, e sim de dominar a arte de fazer menos? Ele escreveu certa vez: a simplicidade é a sofisticação máxima. Pense sobre isso. Leonardo não perseguia a complexidade, ele a atravessava. Não acumulava conhecimento sem fim. Ele eliminava, até restar apenas a essência, a forma mais pura do pensamento, da beleza e da função. Num mundo que constantemente clama pela nossa atenção e numa cultura que recompensa o barulho, a urgência e o excesso, o modo de Leonardo parece quase radical. Ele nos mostra que a genialidade não vem da adição, mas da subtração. Não é abrir mais abas, ter mais listas de tarefas, mais informações, mais opiniões, mais estímulos. E sim, menos. Menos distração, menos acúmulo, menos ruído. Imagine como sua mente se sentiria sem a necessidade de verificar o celular a cada poucos minutos, sem a compulsão de rolar telas infinitamente, sem carregar o peso de 100 prioridades conflitantes. E se, em vez de tentar se concentrar mais, você simplesmente tivesse menos contra o que lutar? Leonardo entendia isso. Ele viveu antes dos smartphones, notificações e do ruído moderno. Mas, não se engane, seu mundo também era barulhento de outras formas. As expectativas da realeza, as exigências de patronos, a pressão incessante da ambição. Ainda assim, repetidas vezes, ele escolheu o silêncio. Ele passou dias dissecando um único cadáver para entender a mão humana. Não para impressionar, não para ganhar aprovação social, mas para ver. Ver de verdade o que estava sob a superfície. Isso é foco. Não é atenção forçada, é percepção sem distração. Leonardo dominou a habilidade de atravessar o caos, não pela força de vontade, mas pela eliminação. Criou um ambiente, uma vida e um modo de pensar que filtravam tudo o que não fosse essencial. Porque ele sabia de algo que a maioria ignora. Clareza não é algo que se encontra, é algo que se cria. E se cria ao deixar ir, ao abrir mão da necessidade de fazer tudo, ao soltar o que os outros esperam que você seja, ao abandonar o ruído que o mantém girando em círculos. Isso não é apenas uma dica de produtividade, é um estilo de vida. Então, pergunto, no meio de 1000 vozes exigindo seu tempo, como você afia sua visão quando sua mente está dispersa, ansiosa, sobrecarregada? Como você retorna ao que importa? A resposta, como Leonardo nos mostraria, não é adicionar mais estrutura, nem impor mais disciplina. É cortar. Cortar o que é desnecessário. Cortar o que o drena. Cortar o que afasta sua mente do vital, do essencial, do verdadeiro. Leonardo não tinha uma fonte inesgotável de tempo ou energia. Ele era humano, como nós, mas entendia algo que esquecemos. Toda distração tem um custo. Todo sim para algo superficial é um não para algo profundo. E no espaço silencioso que resta depois que o ruído se vai, é ali que a genialidade nasce. Não é a mente frenética que inova. Não é a mente sobrecarregada que cria. É a mente vazia, calma.
a mente que ouve antes de falar, a mente que vê antes de julgar, a mente que escolhe antes de reagir. A mente de Leonardo era como uma lâmina, não por poder cortar tudo, mas por estar afiada graças à remoção de tudo que a embotava. E esse mesmo caminho está disponível para você hoje. Não ao acrescentar mais, mas ao remover o que não pertence, não pela força, mas pelo foco. Porque no fim, não é o que você sabe que o torna poderoso, e sim o que está disposto a deixar para trás. Leonardo não apenas valorizava a simplicidade, ele a vivia. Ele a estudava, refinava-a, até que a clareza deixasse de ser apenas um conceito e se tornasse uma disciplina. Para ele, o excesso não era apenas físico, era mental, conceitual, um ruído intelectual que enchia a mente, a ponto de impedir que se visse o que realmente importava. Por isso, ele não colecionava ideias apenas por colecionar. Leonardo escrevia constantemente. Sim, seus cadernos são lendários. Milhares de páginas com esboços, diagramas, perguntas. Mas se observarmos com atenção, veremos que ele descartava tanto quanto registrava. O objetivo não era lembrar de tudo, mas encontrar o que importava e eliminar o resto. Ele disse certa vez: para desenvolver uma mente completa, estude a ciência da arte e a arte da ciência. Não era apenas poético, era um chamado ao equilíbrio, a olhar profundamente, pensar com clareza, eliminar o falso e revelar o verdadeiro. E ele levava isso ao pé da letra. Enquanto outros artistas se contentavam em desenhar apenas a superfície do corpo, Leonardo o dissecava. Queria saber como os tendões se flexionavam, como os ossos se curvavam, como o sangue fluía sob a pele. Ele não desenhava um sorriso até entender o músculo que o formava. Para ele, a beleza não começava na aparência, mas na estrutura. Isso tornou sua obra atemporal, não pelo que ele acrescentava, mas pelo que se recusava a presumir. Esse é o lado mais profundo de sua genialidade. Leonardo não buscava a complexidade pela complexidade. Ele buscava a essência, e isso exigia sacrifício. Ele sabia que quanto mais acumulamos, menos enxergamos, que ao tentar saber tudo, muitas vezes não entendemos nada. Por isso, ele cortava, esclarecia, simplificava, redesenhava a mesma mão dezenas de vezes. Não para impressionar, nem para aperfeiçoar o estilo, mas para entendê-la, reduzi-la à sua essência. O mesmo vale para hoje. Quando você lê mais do que reflete, quando ouve mais do que pensa, quando consome mais do que cria, sobrecarrega sua mente. Você embota a percepção, enterra a clareza sob camadas de ruído. Leonardo nos ensina que pensar profundamente exige espaço. Espaço mental, criativo, emocional. E espaço não se encontra numa vida cheia de entrada constante de informações. Ele precisa ser criado e protegido. Por isso ele trabalhava em solidão. Por isso, ignorava modismos. Mesmo cercado pela realeza, muitas vezes se interessava mais pela asa de um pássaro do que pelo favor de um rei. O que ele buscava era a verdade, e a verdade não grita. Ela sussurra sob o ruído. Se você quer pensar como Leonardo, não precisa ser pintor nem cientista. Precisa ser um estudante do essencial. É preciso ser implacável com distrações, disciplinado na curiosidade e seletivo na atenção, porque aquilo em que você foca se torna aquilo que você entende, e o que você entende se torna quem você é. O mundo vai dizer para você buscar mais habilidades, mais informações, mais conhecimento, mais barulho. Mas Leonardo diria o oposto: busque menos, saiba o que importa, corte o que não, e esclareça sua visão até que não veja mais coisas, mas veja mais claramente. Essa é a filosofia de um mestre. É assim que a clareza começa. É fácil olhar para o gênio de Leonardo e pensar que ele teve os melhores professores, a melhor educação, um sistema moldado para criar grandeza. Mas a verdade é que ele não teve nada disso.
Leonardo da Vinci nasceu fora do casamento, foi impedido de ter educação formal e cresceu vagando pelas colinas e rios de Vinci, uma pequena cidade italiana cercada pela natureza. E talvez tenha sido exatamente isso que o libertou. Desde o início, sua mente não foi treinada, foi despertada, não em uma sala de aula, mas no mundo. Ele observava pássaros voando, estudava como a água se movia em torno das pedras, reparava no modo como as folhas se viravam para o sol. A cada detalhe percebido, seu foco se aguçava, não porque alguém lhe dizia o que ver, mas porque ele escolhia olhar. Enquanto outras crianças memorizavam fatos, Leonardo fazia perguntas para as quais ninguém tinha respostas. Essa curiosidade, livre, selvagem, insaciável, tornou-se o combustível de uma vida inteira de exploração. Ele não precisava de diplomas, precisava de observação, não precisava de regras, precisava de liberdade. E com essa liberdade criou uma das mentes mais focadas e originais que o mundo já viu. Mas é aqui que muitos se enganam a seu respeito. Dizem que Leonardo deixou coisas demais inacabadas. Todos aqueles cadernos, invenções e ideias espalhadas. Mas e se isso não fosse falha? E se fosse foco? Leonardo não se apegava a todas as ideias que tinha. Deixava a maioria ir. Ele cortava sem piedade, não porque fosse distraído, mas porque era criterioso. Se uma ideia não resistia à pressão, se uma teoria não servia a uma questão mais profunda, se um projeto já não estava alinhado com sua visão, ele abandonava sem arrependimento. Ele sabia que o custo de seguir pelo caminho errado era perder tempo para o certo. Isso não é falta de disciplina, é clareza em ação. E essa clareza não acontece no meio do barulho. É por isso que Leonardo escolhia, com frequência, a solidão. Não por ser antissocial, mas porque o silêncio era seu laboratório, seu templo, sua vantagem. Viveu entre reis, papas, generais, mas permaneceu intocado pela urgência deles. Enquanto o mundo corria atrás da glória, ele corria atrás da compreensão. Enquanto outros lotavam suas agendas, ele esvaziava a mente. E esse vazio não era solidão, era propósito. Leonardo entendia algo que poucos percebem. Se você quer ouvir seus próprios pensamentos, precisa abaixar o volume do mundo. E foi isso que ele fez, repetidas vezes, recolhendo-se à própria mente, ao próprio trabalho, ao silêncio, onde a visão se torna visível. Foi assim que conseguiu trabalhar na Mona Lisa por anos. Não de forma obsessiva, mas paciente, estudando, ajustando, esperando que a imagem se revelasse, não apenas na pintura, mas na verdade. Para ele, a arte nunca foi apenas técnica. Era ver algo que os outros não viam e recusar-se a parar, até enxergar claramente. Esse nível de foco teve um preço. Ele foi frequentemente incompreendido. Não seguia prazos, não seguia sistemas, seguia perguntas. Perguntas que não se importavam com o tempo, que exigiam espaço e o obrigavam a dizer não a 1000 boas ideias para proteger aquela que realmente importava. Sim, deixou projetos inacabados, mas concluiu aqueles que definiram a história. E fez isso não buscando mais, mas cortando o resto. No fim, Leonardo da Vinci não apenas dominou a arte ou a ciência, ele dominou o foco. Não o tipo que vem da pressão, mas o que nasce da liberdade. Liberdade das distrações, das obrigações, de fazer o que todos esperavam. Ele viveu não como servo do tempo, mas como guardião da própria atenção. Se sua vida nos ensina algo, é isto. Para criar algo atemporal, é preciso se afastar do que é tendência. Para fazer algo eterno, é preciso, às vezes, caminhar sozinho. E para ver o que os outros não veem, é preciso estar disposto a olhar mais tempo, em silêncio, até que a verdade apareça. Leonardo da Vinci não apenas praticava o foco, ele o vivia, não como truque ou técnica, mas como um modo de ser.
Para ele, cortar o desnecessário não era algo eventual. Era disciplina diária, escolha consciente, filosofia de vida. E tudo começava assim. Ele não seguia a multidão. Não era movido pela fama, nem seduzido pelo poder. Não aceitava encomendas apenas porque vinham de reis ou nobres. Se um projeto não servia à sua curiosidade mais profunda ou o afastava do que importava, ele o abandonava. Não importava quem pedia ou quanto ofereciam. Leonardo sabia algo que muitos esquecem. Todo sim é um não para outra coisa. E toda distração, por mais nobre que pareça, ainda é distração. Ele não apenas protegia o seu tempo, protegia a sua direção. Por isso, nunca deixou o mundo colocá-lo em uma caixa. Pintor, sim, mas também inventor, anatomista, filósofo, engenheiro, sonhador. Leonardo não escolheu um caminho. Ele desenhou o seu próprio. E isso significou recusar os rótulos que a sociedade queria lhe dar. Porque uma vez que você aceita um rótulo, começa a viver dentro de seus limites. Ele se recusou. Recusou-se a viver no ritmo de outros. Recusou-se a criar sob demanda. Recusou-se a fingir que uma única identidade poderia conter tudo o que ele se sentia chamado a explorar. Essa recusa lhe deu espaço para respirar, pensar e ver. Ele escreveu: aprenda a ver. Perceba que tudo está conectado a tudo. Isso não é só poesia, é estratégia. Leonardo não se contentava com respostas superficiais. Queria entender como o mundo funcionava, não apenas como parecia. Por isso, passava horas estudando a curva de uma pena, o espiral de uma concha, o mecanismo de uma mandíbula. Para ele, a verdade vivia sob a superfície, e para alcançá-la, era preciso ir fundo, parar de colecionar fatos e começar a fazer melhores perguntas. Mas fazer as perguntas certas exige mais do que inteligência. Exige clareza. E a clareza só sobrevive numa mente sem excesso. Por isso, Leonardo não eliminava apenas as distrações externas, mas também as internas. Soltava a necessidade de elogios. Não buscava aprovação. Não corria atrás de validação. Era conhecido por ignorar críticas, não porque achasse que sempre tinha razão, mas porque não deixava que o barulho alheio abafasse sua própria bússola. Imagine isso: criar não para aplausos, mas para obter compreensão. Pensar, não para vencer discussões, mas para entender. Construir uma vida não baseada no que o mundo espera, mas no que você valoriza. É assim que Leonardo viveu. E ao fazer isso, dominou algo que a maioria das pessoas nunca sequer tenta: o desapego emocional. Não frieza, não distância, mas liberdade em relação aos altos e baixos da opinião pública. Ele não reagia a elogios, nem se deixava abalar por críticas, porque sabia quem era e o que estava aqui para fazer. Num mundo obcecado por ser visto, Leonardo se concentrava em ver. Enquanto outros gritavam para serem ouvidos, ele ouvia a natureza, ao silêncio, ao próprio ritmo interior. É daí que vinha a verdadeira genialidade, não apenas do brilho intelectual, mas da coragem de subtrair, de remover tudo, externo ou interno, que o afastasse do seu propósito. Ele não apenas cortou o ruído de sua vida, recusou-se a deixar que ele o definisse. E essa é a lição. Se você quer criar algo significativo, não pode ser tudo para todos. É preciso escolher o que importa, cortar o resto e projetar sua vida não em torno de aprovação, mas de essência. Quanto mais fundo você vai, menos precisa. E quanto menos precisa, mais claramente enxerga. É assim que a subtração se torna um estilo de vida. Então, como Leonardo fazia isso? Como ele mantinha a atenção em 1000 pensamentos sem parecer disperso? Como dominava a complexidade sem perder a clareza? Ele não se apoiava apenas no instinto. Seguia um ritmo, uma estrutura, um sistema silencioso que guiava seu foco como uma bússola. Poderíamos chamá-lo de sua filosofia de maestria. Ela não estava registrada em um único livro,
mas refletida na forma como ele vivia, trabalhava e pensava. E se olharmos de perto, podemos destilá-la em 5 princípios atemporais, 5 elementos mentais, cada um tão essencial quanto o outro, como a terra, a água, o fogo, o vento e o vazio. Parte 1. Observação. Terra. O primeiro princípio é o enraizamento, não em ideias ou teorias, mas no que é real. Leonardo treinava sua mente treinando os olhos. Observava devagar, cuidadosamente, repetidas vezes, não apenas para desenhar, mas para compreender. Ele reparava no modo como os músculos se curvavam sob a pele, como os pássaros ajustavam o voo no ar, como a água se dividia ao contornar um obstáculo. Para ele, a verdade começava com a atenção. Ele sabia que não se pode moldar aquilo que não se viu primeiro e que não se pode ver se a mente está em outro lugar. A observação é o alicerce. Sem ela, constrói-se apenas ilusão. Parte 2. Curiosidade. Água. Mas Leonardo não parava em ver. Ele perguntava: por que esta folha se vira dessa forma? Por que a lua parece maior no horizonte? Como o corpo se sustenta por tensão e equilíbrio? Ele não acumulava respostas. Buscava perguntas melhores. Sua curiosidade era fluida como a água, infiltrando-se em cada fenda, contradição e desconhecido. Mas não era desordenada. Ele não se afogava em informações. Usava suas perguntas como filtro, mantendo apenas aquelas que o levavam mais perto da essência. É assim que a curiosidade se torna disciplina, não rasa, não dispersa, mas afiada. Parte 3. Experimentação. Fogo. Ver profundamente e perguntar com sabedoria ainda não era suficiente para Leonardo. Ele testava, construía máquinas, desenhava protótipos, reescrevia ideias inúmeras vezes até que resistissem à prova. Falhava com frequência, e isso não o assustava. Para ele, o fracasso não era ameaça, mas chama de refinamento. Queimava ideias fracas, revelava verdades ocultas, forjava percepções mais profundas. Ele não buscava o sucesso, buscava resiliência, colocando seus pensamentos à prova. É assim que o fogo age, não para destruir, mas para purificar. Parte 4. Simplicidade. Vento. Se o fogo queimava o excesso, o vento carregava as cinzas. A simplicidade não era o ponto de partida de Leonardo, era seu destino. Depois de observar, questionar e testar, ele refinava. Cada desenho, cada máquina, cada teoria era reduzida ao essencial, ao que realmente funcionava, porque ele acreditava em algo que muitos não percebem. Simplicidade não é o oposto de complexidade, é sua resolução. Como o vento que alisa as arestas de uma pedra, Leonardo usava a simplicidade para esculpir clareza, não apenas no que fazia, mas no modo como pensava. Parte 5. Unidade, o vazio. Por fim, o princípio que ligava todos os outros, a unidade. Leonardo não dividia o mundo em disciplinas. Para ele, arte e ciência não eram opostos, eram reflexos da mesma verdade. Estudava o fluxo do sangue para compreender o curso dos rios. Investigava a proporção na arquitetura para entender a proporção do corpo humano. Sua genialidade não estava na especialização, mas na integração. Esse é o vazio. Não vazio de nada, mas aberto a tudo. O espaço onde as coisas se conectam. A consciência de que nada existe isolado. A mente de Leonardo habitava esse espaço. É por isso que seus cadernos não eram organizados de forma linear. Eles fluíam, uma ideia levando a outra, um esboço gerando uma pergunta, levando a uma teoria, a um novo modo de ver. Nesse fluxo, ele não apenas pensava através das disciplinas, dissolvia as fronteiras entre elas. Essa é a unidade, não apenas como princípio de aprendizado, mas como princípio de vida. Esses 5 princípios, observação, curiosidade, experimentação, simplicidade e unidade,
não eram apenas o modo como Leonardo trabalhava, mas o modo como mantinha o foco. Cada um cortava o ruído, afiava o pensamento, removia o que não importava, permitindo que o que importava viesse à tona. Juntos, formavam a arquitetura interna de uma mente moldada para a clareza. E eles ainda estão disponíveis para qualquer um que esteja disposto a desacelerar e ver. Então surge a pergunta: o que Leonardo faria se estivesse vivo hoje? Se olhasse para sua vida diária, seu celular, notificações, agenda, pensamentos, o que ele cortaria? Porque o mundo moderno não é feito para o foco, e sim para a fricção, para o vício, para a distração disfarçada de oportunidade. A cada segundo, alguém vende urgência, outra manchete, outra opinião, outro aplicativo, ferramenta, tarefa ou tendência. E no meio dessa tempestade, espera-se que você pense com clareza, crie com profundidade e encontre significado. Mas a clareza não sobrevive no caos. E Leonardo sabia disso muito antes de precisarmos lidar com isso. Se visse sua vida hoje, ele não diria para você fazer mais. Diria para remover mais, para cortar 90% do que você acha que é necessário, porque a maioria não é. Ele lembraria: você não precisa de mais horas no dia, e sim de menos ruído nas horas que já tem. Não precisa de mais ferramentas, mas de mais quietude. Não precisa de mais motivação, mas de menos bagunça mental. E isso começa com ação. Não com grandes gestos dramáticos, mas com pequenas escolhas silenciosas. Excluir um aplicativo de rede social por uma semana, não para sempre. Só o bastante para perceber o quanto de espaço mental ele estava ocupando. Escrever 3 coisas que você está fazendo agora e que não têm propósito claro. E ser honesto. Elas o estão levando adiante ou só o mantendo ocupado? Praticar o diário da subtração. Escrever livremente. Escrever tudo. E depois riscar 90%. O que sobrar? É aí que vive a verdade. Porque o verdadeiro segredo é este: foco não começa quando você acrescenta clareza, mas quando remove distração. Foco não se constrói forçando mais, mas deixando ir. Você não está se afogando por falta de disciplina. Está se afogando porque ninguém ensinou a cortar o peso. Mas você pode começar agora, hoje, não organizando tudo, mas soltando o que não pertence. Porque as maiores mentes não dominaram o mais, dominaram o menos. E nesse vazio, criaram espaço para o insight. Se estava esperando permissão para simplificar, aqui está. Abra mão de uma obrigação que não o serve. Diga não a uma coisa que o drena. Limpe sua mesa. Limpe sua mente. Limpe a ilusão de que fazer mais é sempre melhor. Leonardo não se tornou um gênio enchendo a vida. Ele a esvaziou, repetidas vezes, até que só restasse clareza. Que isso seja sua bússola. Não mais movimento, mas mais significado. Não mais esforço cego, mas mais precisão. Não mais entrada, mas mais verdade. Corte o não essencial. E o que restar será você mesmo, mais afiado, mais claro, mais focado do que jamais foi. Porque o objetivo nunca foi saber tudo, e sim saber o que realmente importa, e dar a isso sua atenção total e indivisível. Leonardo entendia isso. Ele não acumulava conhecimento apenas para possuí-lo. Deixava ir tudo que não se alinhava à sua visão. E ao fazer isso, construiu uma vida não apenas de genialidade, mas de profundidade. Eis a verdade. Uma mente comum acumula. Um gênio elimina. E no momento em que você começa a cortar, percebe que carregava peso demais o tempo todo. A clareza nunca esteve longe, apenas estava soterrada sob tudo o que você achava que precisava.